A obra de Habermas representa hoje um dos marcos fundamentais da filosofia contemporânea, sobretudo no campo da teoria social e da filosofia da linguagem. Em Teoria da Ação Comunicativa, escrita em 81, Habermas propõe uma reconstrução da racionalidade moderna a partir da linguagem, superando a centralidade da consciência individual, característica hoje da filosofia moderna, e colocando o entendimento comunicativo como fundamento da vida social e da racionalidade prática. Seu objetivo é reformular a noção da racionalidade para além da razão instrumental e utilitarista, dominante nas sociedades hoje modernas, e propor uma razão que seja comunicativa, voltada à consciência e à compreensão mútua entre os sujeitos. Para Habermas, a linguagem é um meio privilegiado pelo qual os indivíduos coordenam suas ações e constroem consensos. Diferente dessa visão da linguagem como instrumento de dominação, ele entende como um meio de intercompreensão, onde os participantes de uma interação buscam um entendimento que seja racional. Muito bem, nós vamos falar um pouco agora sobre a linguagem como base da ética, né? Habermas parte da ideia de que é nas interações linguísticas que nasce a responsabilidade e o entendimento. Então, dependendo da relação que a gente tem com as pessoas, que nós vamos tendo essa responsabilidade e o entendimento. Em outras palavras, então, sem linguagem, não há ética. O discurso ético só pode ser e existir quando as intenções são compartilhadas, discutidas, validadas por um sujeito, né? Sujeitos que falam e escutam. Então, como por exemplo, agora nós estamos, né? Eu estou falando e alguém vai estar me ouvindo. Então, nós, desta forma, temos um exemplo de como acontece essa interação da responsabilidade e o entendimento entre o ouvinte e o que fala. Então, o discurso ético ele só pode existir quando há intenção, né, do compartilhamento do que está querendo ser dito e discutidas e validadas por sujeitos que falam e escutam, né, como o exemplo que a gente falou há pouco, ou em sala de aula, né, nós temos também o exemplo, o professor explica e nós, quanto alunos, vamos aprendendo, vamos entrando em contato com o conteúdo e vamos então tendo entendimento sobre tal conteúdo. E aí vem então toda a ética sobre essa responsabilidade que ambos têm. O discurso ético só pode existir quando essas intenções estão juntas. Então, no diálogo, testamos nossos valores e assim justificamos nossas ações buscando consenso. Como diz Habermas, né? São das interações linguísticas a responsabilidade e a garantia de uma vigência no entendimento entre os indivíduos, né? Então, cabe a nós, né? E garantir a partir da responsabilidade a compreensão com a nossa compreensão e entendimento sobre o que está sendo exposto, né? E da forma como nós estamos expondo, como ouvintes ou quanto falantes. Atividades não linguísticas versus atos de fala. Habermas distingue dois tipos de ação: as não linguísticas e as linguísticas. As ações não linguísticas são físicas, como, por exemplo, correr, construir, cozinhar. Os atos de fala, por outro lado, envolvem intenção comunicativa. Quando falamos, também agimos. Prometer, ordenar, pedir desculpas. Tudo isso é ação. Então, nós vemos que na não linguística, nós também vemos a ação. E na linguística também há ação. Porém, nós vemos que a linguística nos leva, a partir da comunicação, poder dialogar se comunicando algo que nos é passado, como regras, como objetivos, como o trabalho em si a ser realizado, para que nós possamos, de fato, concordar, aceitar e discutir sobre, para que assim nós possamos aceitar e conduzir à frente.
mas apenas os atos de fala revelam nossas intenções mais profundas. E é por meio deste que comunicamos nosso mundo da vida. É este pano de fundo de valores, crenças, significados que sustenta a convivência humana. Então, resumindo, o ato de fala, ele expressa a partir da ação uma comunicação também. Como, por exemplo, no seminário, quando o reitor nos pede algo, então ele nos passa uma demanda, ele nos ordena a fazer algo, e nós vamos, a partir dessa comunicação, nós pegamos e agimos. E assim também entre outros. Nós podemos assim estar trabalhando. Fins e entendimento, duas orientações de fala. Bom, para Habermas, a linguagem é um fundamento primordial da ética, e o ato de fala em si é o seu desenvolvimento do processo linguístico, que possui a compreensão da capacidade de compreender que nem todo o ato de fala ele busca o seu entendimento. Durante o seu desenvolvimento de sua teoria, ele analisa duas formas de agir, que é o agir para cooperar e o agir para vencer. O agir para cooperar é a forma do diálogo, o ato da fala, que busca uma compreensão mútua entre os indivíduos que estão inseridos ali naquele momento, buscando a compreensão através do diálogo um para com o outro, através de um bem comum. Agora, o ato para vencer não significa que vai chegar a um interesse de um determinado grupo, mas apenas de um indivíduo. O êxito apenas de um indivíduo que busca os próprios interesses, nem sempre chegando a um entendimento da realidade daquele grupo que estaria buscando aquele resultado fixo, mas apenas aquilo que ele mesmo está buscando para si próprio. O agir estratégico versus o agir comunicativo. Bom, Habermas coloca essas duas modalidades para poder se compreender o processo linguístico da fala. O primeiro processo é o agir estratégico. O que seria esse agir estratégico? Seria o exato momento em que o indivíduo ele está buscando o seu próprio êxito com particularidades, ou seja, ele não está buscando um consenso de um determinado grupo, ele não está buscando um diálogo com um determinado grupo. Muito pelo contrário, ele está fazendo uso da linguagem, da fala, para poder alcançar seus próprios objetivos. Objetivos, ou seja, particulares, que não vão conseguir dar o valor para aquele grupo que estaria buscando determinados resultados eficazes, mas apenas para si próprio. Como, por exemplo, imagine um negociador que vai a um supermercado e está tentando comprar um produto naquele supermercado. E a partir dali ele faz um debate com o vendedor para tentar conseguir uma determinada promoção. E ele faz todo aquele jogo de palavras, de conversas naquele enredo, para tentar conseguir aquela determinada promoção. Mesmo que vencendo aquela fala, aquele debate, usando uma linguagem própria para poder seduzir o seu vendedor para poder comprar aquele determinado produto, o próprio vendedor possa estar em prejuízo. Ou seja, ele não está ligando a mínima para aquela pessoa que está vendendo. Ele está apenas tentando conseguir seus próprios interesses, mesmo que use a manipulação, mesmo que faça o uso de uma linguagem devida, pensando apenas na relação pessoal, no seu próprio lucro e não pensando como um todo, mas apenas através de uma razão privada para si próprio e não para os outros. O agir comunicativo, diferentemente do agir estratégico, é aquele que busca, através da razão, um consenso entre os determinados grupos. Ou seja, aqui já não está buscando apenas o sucesso particular, mas o uso do diálogo, da linguagem, para tentar alcançar um objetivo de consenso. Ou seja, o grupo de pessoas
reúnem-se com um determinado objetivo, e a partir dali, as pessoas inseridas, os sujeitos estando ali, dialogam, estabelecem contatos de palavras para tentar alcançar o seu próprio objetivo, mas esse objetivo é de consenso, ou seja, é para um grupo determinado de pessoas. Imagine um grupo de jovens, por exemplo, que querem criar uma micro, pequena empresa. E todos querem tirar um lucro para todos. Afinal de contas, todos estão contribuindo para a criação dessa micro pequena empresa. Eles vão estabelecer uma reunião na qual vão colocar todos os objetivos que eles querem, e a partir dali eles vão dialogar entre eles, colocando suas perspectivas e tentar chegar a um consenso de que aonde se pode gerar o melhor lucro e o melhor benefício para todos. Ou seja, busca o bem comum, busca a solidariedade e busca o êxito para com todos, através do uso da razão, que pode contribuir para a eficácia como de um todo, e não apenas de um determinado grupo específico. Dentro da linguagem comunicativa, nós temos algumas necessidades, né? Algumas condições para que de fato haja comunicação ali, que haja um entendimento mútuo, sem o que foi falado anteriormente do agir estratégico, né? Mas um agir comunicativo em que as pessoas não agem de forma coercitiva, mas de forma livre, para que ali haja um consenso, uma discussão, né? E ali possa se adquirir um resultado final, né, dessa discussão. Existe algumas pretensões de validade, né? Algumas regras, né, sobre essa comunicação. Quando a gente vai falar sobre as coisas do mundo, é necessário que a gente fale de forma verdadeira, né? Quando a gente vai falar das coisas do mundo, a gente não pode mentir sobre as coisas do mundo. E como que a gente vai, de fato, ver se essa comunicação é válida? A gente vai conferir, né, se o que está sendo falado ali na linguagem é de fato verdadeiro. Existe também a questão sobre o mundo social, né? Quando a gente vai falar sobre regras de moral, regras éticas, quando a gente vai falar sobre regras políticas, algumas questões ali de etiqueta, enfim, questões sociais, questões que têm alguma validade, né? Tem alguma forma de nós podemos corrigir, né? Alguma forma de nós podemos argumentar. E ali nós deveremos ver justamente se o que está se falando é conforme a regra ou não. Também a questão, se você está falando alguma coisa de você, isso tem que ser coerente com o que você age, né? Se você está falando alguma coisa sobre sua experiência, de fato deve se verificar que você de fato age assim, né? Então deve haver ali uma coerência, né? Então a pretensão de validade estaria justamente nessa autenticidade da pessoa que comunica. Se a pessoa está falando sobre algo, alguma virtude dela ou algo que ela faz, mas isso não se verifica, ali nós podemos ver que de fato não está havendo uma linguagem comunicativa, mas um agir estratégico. Então, a ética, né, justamente, que é o ponto que Habermas ele vai querer trazer nessa linguagem comunicativa, né? A ética ela vai nascer somente quando as pessoas dão razões para suas ações, né? Não somente quando elas agem, não somente quando elas falam, mas quando elas dão razões verificáveis, né? Verificáveis de sua validade e que não vai impor, né, a vontade. Na comunicação a gente não impõe a vontade, ponto final. A gente deve argumentar e deve provar o porquê que aquilo é correto. Então, toda ação deve ser regulada por norma, né? Por normas que têm como princípio orientação por valores comuns. Dito isso, essa é a necessidade das pretensões de validade, para que de fato ali a comunicação seja universal, entendido por todos e possível de se argumentar livremente, sem qualquer tipo de coercitividade. Ter capacidade de fala e de ação são alguns requisitos que Habermas descreve na teoria da comunicação. Dessa forma, essas expressões linguísticas são simultaneamente tanto de fala quanto de ação. Assim, alguns atos ele descreve como os atos locucionários, os atos ilocucionários e os atos perlocucionários. Falando de cada um deles, os locucionários são aqueles atos de proferir palavras com algum sentido. Por exemplo, pode estar chovendo lá fora. Pode ser verdade ou pode ser mentira. São atos que pode ser tanto verdadeiro quanto falso. A gente não sabemos, só vai saber se olhar para fora e ver se está chovendo ou não. Aí pode ser verdadeiro ou falso. Já os atos ilocucionários são os atos realizados ao proferir uma fala, ou seja,
Esse tipo de fala executa uma ação no ouvinte, além de apenas enunciar as palavras. Aqui, um exemplo: feche a janela, por favor. Esse exemplo podemos citar como um ar-condicionado pode estar ligado e a pessoa pede para fechar a janela por causa do ar-condicionado, para não gastar a energia além do necessário. No ato perlocucionário, acontecem os efeitos na mente e na ação do ouvinte, em consequência do ato de fala. Aqui podemos citar uma obrigação de realmente fechar a janela, realmente de fechar a porta, para que o ar, pois o ar-condicionado está ligado, como exemplo, como eu dei no exemplo do ilocucionário. Diferente, aqui tem uma ação de obrigar, uma ação de mandar fechar a janela, mandar fechar a porta. São Esses são os três tipos de atos que Rabin descreve na sua obra, com que faz que ele, com que a pessoa, além da fala, obtenha uma ação. Dessa forma, podemos entender que a fala produz na pessoa uma ação. Esses são os três tipos de fala descritos no documento de Habermas. Para terminar e resumir esse vídeo, nós podemos trazer uma mensagem, uma frase, né, de Habermas que bem resume todo esse pensamento. A linguagem é a morada da razão e o diálogo o caminho da ética. De fato, ali está um pensamento que não é nada revolucionário, né? Na verdade, é bem simples, é bem óbvio e muitas vezes desprezado. É somente no diálogo, quando nós expressamos o nosso mundo da vida, quando nós expressamos as nossas intenções, as nossas angústias, os nossos argumentos, e também quando nós ouvimos o próximo, quando nós ouvimos os outros pontos de vista, aí sim podemos caminhar juntos para um caminho ético seguro. De fato, é muito similar ao caminho ético que Kant vai nos trazer. Entretanto, Habermas ele contribui com o seu grande pensamento que esse caminho moral, essa lei moral, ela é somente buscada quando nós, em sociedade, nos juntamos para discutir sobre essas coisas. Porque aquilo que eu posso ver como lei moral, de acordo com o meu mundo de vida, de acordo com os meus valores, de acordo com aquilo que eu acho correto, pode não cair bem para outra pessoa, pode, na verdade, oprimir a outra pessoa. Não é pelo poder, não é pela coerção, não é pelo cálculo estratégico que nós alcançaremos o verdadeiro progresso na vida ética. É somente pela comunicação, pelo diálogo, pela união de toda a sociedade em um fim único de alcançar o bem comum, um fim único de alcançar ali um objetivo comum. E esse objetivo comum, como nós bem expomos aqui, só é possível de se entender mutuamente na exposição de nossas intenções. Assim como falamos, a ação não linguística, ela pode até caminhar para um fim, como correr, como andar, como nadar. Entretanto, essa ação não vai comunicar. É somente na ação comunicativa que nós podemos juntos caminhar juntos. Somente na ação comunicativa que nós podemos explicar o porquê estamos indo para esse lugar, o porquê estamos indo para esse fim. A mensagem de Habermas é uma mensagem simples, entretanto, importante, necessária de se discutir e sempre muito pertinente na nossa sociedade, que tanto busca a polarização, que tanto busca as brigas, morte, guerra, mas nunca busca sentar um do lado do outro para discutir a verdadeira paz.